fidelidade é uma questão de fé. Fidelidade é uma questão de fé, isso é indubitável. Não é? Nós somos fiéis àquilo que cremos. Não é? Então a gente vai estar trabalhando sobre esta plataforma a fim de que venhamos sedimentar algumas coisas de Deus no nosso coração. Eu gostaria de chamar a atenção de todos para o texto de Daniel, capítulo 1, livro de Daniel, capítulo 1, é o texto que nós estaremos lendo e usando como base para a nossa reflexão. Eu quero ler o capítulo inteiro com vocês, a fim de que vocês possam ter uma compreensão melhor desse texto. Gostaria que os irmãos fossem assim bem hábeis no sentido de encontrar o texto. Aqueles que encontraram podem dizer amém. Que maravilha, todo mundo sabe onde é que está Daniel, né? Daniel capítulo 1 é o texto da nossa reflexão. Posso ler, irmão? No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxe alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovem ou que trouxesse, né? Alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael de Mesaque e a Azarias, o de Abdenego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então, se veja diante de ti a nossa aparência dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes davam legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias,
Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Até aí é a nossa reflexão dessa noite. Amém? Diga para o seu vizinho assim, Deus tem uma palavra para o seu coração essa noite. Aleluia. Aleluia. A gente fez tudo, mas não orou juntos ainda, né? A gente vai... Eu queria que você colocasse a sua mão. Escolha um irmão aí perto de você. Eu vou orar com você e você vai orar por ele agora. Para que a palavra encontre lugar em cada coração. Pai, eu oro agora, Pai, pedindo que Tu estejas liberando o entendimento, para que os Teus filhos possam compreender com acuidade a Tua palavra. E também libere, Senhor, a Tua palavra sobre minha vida, que o Teu Espírito esteja ministrando de maneira tal, que eu possa transmiti-lo, Senhor, aquilo que Tu queres que seja dito aos Teus corações. Permita que essa noite seja uma noite do Teu ministrar, da Tua vontade e da Tua bênção sobre nossas vidas. Nos esvaziamos hoje para que o Senhor nos encha de algo mais, algo mais. Queremos mais do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Fidelidade é uma questão de fé. Primeiro, abordar fidelidade é um tema que passa por todos os ângulos da nossa vida, não é? Desde a nossa relação com Deus, que é a principal coisa que nós possuímos, como a relação familiar, como a relação com a sociedade, com a igreja, os nossos relacionamentos interpessoais, e também fidelidade tem a ver com o nosso si mesmo, né? Conosco mesmo. Às vezes, há pessoas que quebram aquilo que estabeleceram como princípios para a sua vida. E são pessoas completamente fiéis para os seus próprios princípios. Né? E a abordagem que queremos fazer abarca toda essa relação da vida, da sociedade, da família, enfim, partindo do seguinte pressuposto. Se a nossa relação de fidelidade tem Deus como tema central e nós conseguimos, como servos dele, sermos fiéis a ele, a Deus, então todas as outras dimensões da nossa vida estarão implicadas, porque é impossível ser fiel a Deus e não ser a família, e não ser a sociedade, a igreja, aos nossos relacionamentos de amizade, de companheirismo. É impossível uma pessoa ser fiel a Deus e não conseguir ser nas demais áreas da sua vida. Logo, compreendemos que ser infiel para com Deus é ser também infiel para com a família, para com a sociedade, para com os relacionamentos, para com a igreja, para com o princípio de autoridade que Deus estabeleceu sobre nossa vida espiritual, moral ou institucionalmente, juridicamente, sei lá o que. Todas as áreas e dimensões da nossa vida estão dentro de um processo de unidade. É impossível você falar de fidelidade à família e infidelidade a Deus. Essas coisas estão imbricadas, estão costuradas umas nas outras. A palavra fidelidade vem, eu quero trabalhar um termo grego que ela tem duas ramificações. Uma palavra grega no Novo Testamento, ela tem duas ramificações. A palavra é pistes. Pistes, Paulo sempre usou esse termo para falar de fidelidade, mas também de fé. Pistes é uma palavra que origina o sentido de fé, aqueles que creem, os irmãos da comunidade que creem em Deus, que creem em Cristo Jesus, e creem na palavra de Deus. Esses mesmos que são da fé são os fiéis. A palavra fiel vem da mesma origem de pistes, onde, de maneira que falar em fé e fidelidade está dentro da mesma origem, da mesma raiz grega da palavra pistes. Eu queria chamar a atenção de vocês para a seguinte coisa. Nenhum homem pode ser padrão de fidelidade na Bíblia ou fora dela, se considerada a graça de Deus que sustentou essas pessoas. Por exemplo, a gente vê a história de Abraão. Que camarada de fé espetacular. A gente vê a história de Moisés. Que camarada de paciência, de amor, quase que incontestável. No entanto,
esses mesmos homens, à medida que a gente mergulha na biografia deles, a gente descobre que eles não foram o que foram porque eram, mas porque Deus os manteve, os sustentou, porque a graça de Deus os envolveu e os segurou e os levou ao padrão de fidelidade, de fé e de honra. Então, Abraão pode ser um referencial, mas não um padrão. Moisés pode ser um referencial, mas não um padrão. Nós temos um padrão. O nome dele é Jesus. Eu quero que vocês dêem uma salva de palmas a ele nesta noite. Jesus é um padrão, mas também é um referencial. Amém? Fidelidade, fé, segurança, nós encontramos em Jesus. Ele é o padrão da gente. E é a partir desse princípio que eu quero trabalhar com vocês. Agora, tem uma coisa que eu queria destacar. Mesmo Jesus teve que contar com essa graça de Deus salvadora. Lembra lá no Getsemane, quando ele estava orando? Pai, por favor, passa de mim esse cálice. Naquela hora ele se humilhou enquanto homem. Naquela hora ele sentiu o peso de assumir a nossa responsabilidade frente ao pecado e o juízo de Deus. Mas a mesma graça de Deus o envolveu de forma tal. A sua convicção e fé na promessa de Deus, no postulado de Deus para a sua vida, o faz continuar a oração dizendo: Pai, por favor, faça-se, portanto, a tua vontade. Logo, eu queria trabalhar com vocês esse conceito. Fé é dom de Deus, mas fidelidade é uma escolha nossa. Todos nós aqui temos fé, porque Deus colocou esse dom no nosso coração, mas fidelidade dependerá da sua escolha, querido. Dependerá do seu posicionamento, da sua postura, de como você se relaciona com a fé que você tem, com o Deus que você tem, com a família. É uma questão de escolha. Fidelidade nada mais é que fé em exercício. Eu creio, eu assumo o que creio, então eu exercito o que creio. Fidelidade tem a ver com cumplicidade. Eu sou fiel à minha esposa porque a amo, porque a conheço, porque sei o que sou e quem sou. E sou cúmplice nessa relação. Creio nela, ela crê em mim. A fé precede a fidelidade. Você crê em Deus, você ama a Deus e você é fiel a Deus porque você o conhece, porque a sua fé o leva até a Deus. Preste bem atenção, por favor. Ninguém pode exercer fidelidade sem ter consciência de quem Deus é. Logo, para você ser fiel a Deus, você precisa saber quem Ele é, ter a consciência de quem Ele é. Precisa passar por dentro de você uma convicção, uma certeza. O escritor aos Hebreus diz que fé é a firme convicção das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. Fé é certeza. Fidelidade trabalha com o postulado da certeza. Ninguém pode ser fiel àquilo que é incerto, que é inseguro, que é instável, aquilo que não lhe dá segurança, aquilo que é movediço. Ninguém pode ser fiel com coisas que não se conhece. Pressupõe-se que eu e você precisamos ter consciência de quem Deus é, da sua soberania, do seu caráter, da sua postura, do seu amor, da sua graça, da sua bondade. Nenhum de nós aqui nesta noite pode dizer: eu não recebi nunca nada da parte de Deus. Pelo contrário, João diz no capítulo 3, se não me engano, no capítulo, verso 27 do Evangelho de João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Portanto, meu querido, quando você acorda e respira, quando você vê o coração batendo no peito, é porque um Deus no céu sustenta toda essa estrutura e você está na palma da mão dele. Você tem que conhecê-lo e amá-lo e servi-lo. Fidelidade é conhecer a Deus de perto. Ninguém pode ser fiel ao que não conhece. Segunda